E aí, pessoal, Morrodolfo de novo. Então, pessoal, hoje vou falar hoje o seguinte. Vou dar uma dica, na verdade, a respeito do Messias, do Jesus, dos 4 evangelhos. Então vamos primeiro assim, ó, João 5:45 diz assim: Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Aí ele fala assim no 46: Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Aqui é o seguinte, amados. Aqui Jesus, as palavras de Jesus, ele fala que Moisés escreveu dele. Mas Moisés escreveu dele? Aonde? Se eu fui ensinado que no Antigo Testamento não fala a respeito de Cristo, a respeito de Jesus. Aí, queridos, enfim, deixa pra lá. Começando a ler a Bíblia inteira, eu comecei a ver que realmente Moisés fala de Jesus. E o que Moisés fala de Jesus? Porque o próprio Jesus fala, 46: Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Então Moisés escreveu de quem? De Jesus. Moisés escreveu de quem? De Jesus. Guarde bem isso. Então aí eu sou meio curioso, sou meio pesquisador. Eu fui querer saber onde estava aonde Moisés falava dele. Onde é que Moisés fala dele? Porque ele fala, porque ele escreveu de mim. Foi o que Moisés falou dele. Então vamos lá. Deuteronômio, vamos ver onde está escrito, onde Moisés escreveu de Jesus. Ó, Deuteronômio 18, o versículo é o 15, diz assim: O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Presta atenção nessa passagem, irmão. A ele ouvireis. Aqui é o Deus de Israel falando, o Deus do Antigo Testamento, conhecido como Jeová. Ele fala assim: eu vou levantar um profeta, a ele ouvireis. Então, presta atenção nessa passagem. A ele ouvireis. A ele ouvireis. O que acontece? O povo tinha na mente que, desde quando os escritos de Moisés, que o Cristo ia falar tudo o que Deus queria. Mas qual Deus? Entendeu? Então fala aqui, ó: O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Então pega essa palavra. Então esse Deus vai enviar um profeta que o povo vai ouvir. Esse sim o povo vai ouvir. Então vamos lá. Ó, do 15, pula para o versículo 18, vai dizer assim: E eis que lhe suscitarei um profeta do meio de teus irmãos como tu. Aí, ó, aqui foi os detalhes, ó. Eis que lhe Deuteronômio 18. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de teus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. Presta atenção, Deus de Israel falando. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Eu vou dar risada. Por quê? Por que eu vou dar risada? Porque no versículo 15 fala: O Senhor teu Deus te despertará um profeta. Que Senhor? Original, Jeová, ou Javé, ou Deus dos exércitos. Ele vai levantar um profeta em que o povo vai ouvir. Que profeta é esse? É Jesus. Aí fala o versículo 18: Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. Quem é que está falando? Jeová.
na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Tudo que eu ordenar. Então o que Jeová está dizendo? O enviado, o Messias, o Cristo, vai falar tudo que eu ordenar. Jesus vai falar tudo que ele ordenar. Tá entendendo? O Cristo vai falar tudo que ele mandar. E não o que ele quer, mas o que Jeová mandar. Tá entendendo? Então, como é que eu sei, Rodolfo? Porque acabamos de ler João. Vamos até voltar lá, porque é muito interessante esse assunto. Eu gosto muito de falar sobre isso. João 15, 46 fala assim: porque se vós cresse em Moisés, acabamos de ler, Deuteronômio é Moisés. Porque se vós cresces em Moisés, creriam em mim, porque de mim escreveu ele. Então essa passagem é a passagem que Moisés escreve sobre Jesus. Então o que acontece? Se esta passagem é a passagem que Moisés falou de Jesus, tem alguma coisa aí a nos mostrar. Que coisa? Jesus falou o que Jeová queria que fosse falado. Não se assusta não, é isso mesmo. É isso mesmo, está escrito. Jesus disse: se você cresce em Moisés, você acreditaria em mim, porque Moisés escreveu de mim. Eu estou lendo o que Moisés escreveu dele. E o que Moisés escreveu dele é isso. Aqui, Deuteronômio 18, 18. E eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo que eu ordenar. Aqui é o Pai falando? Não. Aqui é Jeová falando. Que o profeta vai falar tudo que ele ordenar. Tudo. Então o que acontece? Espera aí. O que Jesus falou foi o que Jeová mandou? É isso que está querendo dizer? Será que Jesus está nos ensinando isso? Ou eu estou vendo demais? Não, não é não, queridos. Vou mostrar mais para vocês que Jesus é essa pessoa de Deuteronômio. Vamos lá. O Felipe vai dizer para nós, João 1,45. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45, diz assim: e Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas. Quem? Jesus de Nazaré, o filho de José. Então, Felipe concorda com Jesus, que ele era aquele homem de Deuteronômio. Então, quem mais concorda? Pedro. Atos dos Apóstolos. Abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Eu adoro ler as Escrituras. E acabei entendendo isso. E fantástico, irmãos. Então lá, Pedro falando também. Então fala, Jesus falou que ele era. Só Jesus já era o suficiente. Mas eu vou mostrar mais pessoas falando que ele era aquele profeta. Então lá, Jesus falou. Felipe falou, João 1,45. Agora Pedro vai falar, Atos 3, o versículo é o 22 e o 23. Fala assim, porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus. Quem é aquele Senhor do Antigo Testamento? Hein? Quem é? Jeová, Deus de Israel, Deus dos exércitos. O Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Por quê? Porque ele tinha a palavra de Jeová na boca. Jesus tinha a palavra de Jeová na boca. Então, entendeu? Então o que fala aqui, 23. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Já leram essa palavra aqui para você? Ou não? Jesus é esse rapaz. Que quem não ouvir a palavra, o 23, acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada sobre o povo. Exterminada se não ouvir ele. Então, queridos, o que acontece? Jesus é aquele rapaz que Deuteronômio escreveu e que ele ia falar tudo que Jeová ordenasse.
Então Jesus falou que Jeová ordenou. Olha, presta atenção. Você pode não estar crendo em Jeová, mas está crendo em o que Jesus disse. Se você crê no que Jesus disse, você crê em Jeová. Porque o que Jesus disse foi Jeová que ordenou ele vá lá. Está escrito. Está escrito, meu querido. Se você quiser ir contra a palavra, aí é você que sabe. Então vai lá. Jesus falou que era ele. Felipe falou que era ele. Pedro está falando em Atos que era ele. E vamos ver mais um falando. Agora um cheio da graça, cheio do Espírito Santo, falando que Jesus era aquele rapaz. Quer ver? Atos 7. Estevão agora vai falar. Ó, Estevão 7, ó, Atos 7 diz assim. 37 diz assim. Este é aquele que Moisés disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu. A ele ouvireis. Então, Jesus é aquele profeta que falou o que Jeová disse. Aí você pode dizer assim: não, irmão, mas Jesus fez coisas boas. Jeová é mau. Não. Jeová disse o seguinte no Éden: eis que o homem é como um de nós, sabendo o mal e o bem. Olha lá. Então Jeová sabe o mal e sabe o bem. Então quando ele quer ser mal, ele é mal. Quando ele quer ser bom, ele é bom. Então ele enviou Cristo para ser bom. Você não quer acreditar? Tudo bem. Mas se conseguir continuar me ouvindo, vai ser bom para você. Vamos ver, ó. Jeová, por exemplo, o Cristo que veio era Jeová, a época que Jeová decidiu ser bom. Quer ver? Ó, Isaías 61. Abra Isaías 61. Você vai entender o que eu estou falando. Isaías 61. Diz assim, Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas. Então, olha lá. As boas novas que Jesus veio anunciar foi Jeová que mandou. Deuteronômio está falando. Ele vai falar tudo que eu ordenar. Olha lá. O Espírito de Jeová está sobre mim, porque o Senhor, quem? Jeová, me ungiu para pregoar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos. Jeová ungiu Jesus. Presta atenção. O versículo 2, 61, 2. A pregoar o ano aceitável de quem? Do Senhor. Que Senhor? Jeová. A vinda do Messias era o ano aceitável de Jeová. Era o ano que Jeová decidiu ser bonzinho e enviou Jesus com o Espírito dele. Porque está escrito, ó, o versículo 1. O Espírito de Jeová, o Senhor, está sobre mim. Certo? Então vai lá, ó. Versículo 2. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do vosso Deus, a consolar todos os tristes. Sabe essa passagem de Isaías 61? Sabe quem repete essa passagem, essa mesma passagem? Jesus. Vamos ver ele repetindo. Lucas, capítulo 4. Ó, abre aí. Lucas capítulo 4. Diz assim, ó. Leia depois do capítulo 4, do 14 em diante. Eu vou ler a partir do 18. Jesus pega o livro de Isaías, esse que a gente acabou de ler, e ele começa a ler, ó. Lê o quê? Lê o seguinte, ó. O Espírito de Jeová é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Que Senhor é esse? É o Senhor que levantou o profeta, que vai falar tudo o que ele quiser. Então o que acontece? Ó,
E o 20. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se aos olhos de todos na sinagoga, e estavam fitos nele. Então começou a dizer, presta atenção no que Jesus fala. Hoje cumpriu-se esta escritura em vossos ouvidos. Então o que ele está querendo dizer? Que aquela profecia lá, que o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus está falando, hoje se cumpriu. Ele está dizendo, eu sou aquele cara que o Espírito de Jeová está dentro. Está entendendo? Jesus está dizendo, eu sou esse rapaz que o Espírito de Jeová está dentro. É eu. Eu vou anunciar as boas novas que Jeová vai mandar. Porque ele me mandou para fazer boas obras. Parece estranho, mas foi ele que mandou. É por isso que os evangelhos é tudo condicional. Quem crê é salvo, quem não crê é condenado. Na época da lei é diferente? Quem crê é salvo, quem não crê é condenado? Na época da lei lá é diferente? Quem crer e for batizado será salvo, quem não for batizado será condenado. Mudou alguma coisa lá de trás? Por que não mudou? Porque Jesus está falando o que Jeová pediu para ele falar. Isso foi ordens, ele recebeu ordens para fazer isso. Então Lucas fala, hoje se cumpriu essas palavras em vossos ouvidos. Então Jesus está dizendo que ele é aquele rapaz que tem o Espírito de Jeová sobre ele. Então Jesus tinha o Espírito de Jeová. Era aí que eu queria chegar. Tá entendendo? Jesus tinha o Espírito de Jeová. O que Jesus falava era pelo Espírito de Jeová. Deuteronômio 18, 18. Lê lá de novo. É o Espírito dele que está dentro, Espírito de Jeová dentro de Jesus, falando palavras para Jesus falar ao povo. Você acha que não? Você acha que não? Então, vamos ler mais um pouquinho. Jesus dá a dica para nós, irmãos. Toma cuidado. Está prendendo as pessoas pelo que Jesus disse. Toma cuidado. Vamos continuar lendo. João, para não ficar muito extenso o vídeo, em 17 minutos, tentar acabar em 20. Vamos ler João, para provar que o que Jesus dizia não era dele mesmo. Então, vamos lá. João 12. João 12. Fica vendo se Jesus não dá a dica para nós. Rodolfo, você não crê em Jeová como pai? Não. Jeová para mim não é o pai. Mas Jeová é o cara que enviou Jesus. E enviou Jesus com o Espírito dele dentro de Jesus. Entendeu? Então Jesus é o Salvador do mundo? Mas ele tinha um espírito estranho dentro dele, que era o espírito que forçava ele a dizer as coisas. Não? Então tá bom, então vamos lá. João 12, abre a sua Bíblia. Versículo 44, essa palavra é de matar. Essa é fantástica. João 12, versículo 44, diz assim. Jesus clamou e disse, presta atenção, quem crê em mim, crê, mas não em mim, mas naquele que me enviou. Jesus dá uma dica fantástica para nós, irmãos. Fantástica essa dica. Ele fala, quem crê em mim, não crê em mim. Olha o que ele quer dizer, irmãos. Quem acredita em mim, não acredita em mim, mas acredita naquele que me enviou. Ele está dizendo, o que eu estou falando não é meu. Pegue, irmãos, dicas. O que eu estou falando não é meu. É por isso que uns é salvo e outros é condenado. Por isso que uns entram e outros não entram. Por isso que quem crê é salvo, quem não crê é condenado. Está igualzinho lá atrás, mudou nada. Mudou nada. Por quê? Porque é Jeová falando, usando o corpo de Jesus. Jesus é apenas o alto-falante que Jeová está usando. Presta atenção, irmão. Eu estou dando uma dica para vocês, presta atenção. Esse negócio de cruz, mano, largar a família, olha as ideias. Largar a família. Meu filho tem 1 ano de idade, eu vou largar meu filho, vai comer o quê? Entendeu? Então largar a família, isso é, nossa, que legal, vou largar minha família, beleza, então larga, a minha não vou largar não,
Porque Cristo disse assim: aquele que não largar pai, mãe, tal, não pode ser meu discípulo. Mas olha o que Paulo fala em Gálatas 5:22. Maridos, amai as vossas mulheres. Tá entendendo? Paulo foi contra? Peraí, eu não tô entendendo. Será? Não sei, de repente Paulo sabia o que estava falando. Entendeu? E ele fala mais: aquele que não cuida bem da sua casa não está pronto para cuidar das coisas de Deus. Entendeu? Então Jesus mandou largar minha casa, largar meu filho, largar minha esposa. Só que ó, o que Paulo falou, pelo Cristo glorificado: amai os vossos maridos, amai as vossas mulheres. Cuida bem do seu lar, cuida bem dos seus filhos, porque aí você vai estar pronto para cuidar das coisas de Deus. Entendeu? Então, ó, esta é a dica. Vamos continuar. João 12, continuando, João 12 fala o seguinte. João 12, vamos lá, 49, diz assim: porque eu não tenho falado de mim mesmo. É fantástico, irmão. João 12, 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ó, agora ele chamou ele de Pai. Chamou Jeová de Pai. Chamou Jeová de Pai. Aqui é Jeová, ele está dizendo. Porque, ó, Deuteronômio 18 fala: eu vou levantar esse cara. Entendeu? E Jesus fala que aquele que enviou ele está chamando ele de Pai. Entendeu? Então, ó, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos. O que é mandamento? Ordem. Ele me deu ordem sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. Então Jesus tinha ordens para falar apenas o que aquele que enviou ele falasse. E quem foi que enviou ele? Quem foi que enviou ele? Isaías 61:1. O Espírito de Jeová está sobre mim. Está escrito. O Espírito de Jeová está sobre mim. E Lucas 4:18. O Espírito de Jeová está sobre mim. Então Jesus deu a dica. Entendeu? Eu sou o Salvador? Sou, mas eu não estou falando de mim mesmo. Versículo, vamos ler de novo. João 12:44. Essa palavra é demais, irmão, sinceramente. João 12:44 diz assim: Jesus clamou e disse: quem crê em mim, ó, quem crê em Jesus, crê não em mim. Irmãos, quem crê em Jesus, ele mesmo está dizendo: quem crê em mim, não crê em mim, crê em quem me enviou. Quem enviou ele? Jeová. Entendeu? Então, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Vamos lá agora. É só a dica, só. Quem enviou ele? Deuteronômio 18:18. Entendeu? A ele ouvireis, e ele falará tudo que eu ordenar. Presta atenção. Jesus disse: Moisés escreveu de mim. Felipe falou: achamos aqueles que escreveu Moisés. E Pedro disse: Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós um irmão e tal. Estevão disse também a mesma coisa. Entendeu? Então, ó, João 14. Olha lá. Ele já chamou Jeová de Pai. Então não tem para onde correr. Entendeu? Ele falou que aquele que enviou ele é o Pai. Ele falou: mas o Pai que me enviou, ele só. Aquele que me enviou é meu Pai. Entendeu? Então quem crê no que Jesus disse, crê naquele que enviou. Então, olha lá. Quem crê em Jesus não crê nele. É ele mesmo que fala: quem crê em mim, crê não em mim. Você tem que entender isso, irmão. É fantástico. Jesus fala: eu estou falando, mas eu não estou falando de mim. Entendeu? Eu estou falando, mas eu não estou falando de mim. Eu estou fazendo, mas eu não estou fazendo de mim. Ele falou: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então ele veio com ordens para ser cumpridas. Entendeu? Qual era uma das ordens? Falar tudo que Jeová queria. Entendeu? Então todo mundo que crê no que Jesus disse, crê em Jeová. Simples. Como?
volta o vídeo, você vai entender que o que Jesus falava era o que Jeová queria, porque Jesus tinha o Espírito de Jeová. Isaías 61 e Lucas 4:18, entendeu? Então vamos lá. Aí ela, João 14, versículo 10, fala assim: Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Aí fala, as palavras que eu estou falando não é minha. Jesus dá a dica, irmão. Dá a dica. As palavras que eu estou falando não é minha. Aí ele fala, versículo 24 agora: Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouvistes não é minha. Tá aí, irmão. A palavra que Jesus falou não era dele. Por quê? Era de quem? Era de Jeová que enviou ele. Deuteronômio 18:18. Olha lá. Entendeu? De novo, João 14:24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Ele fala que aquele que enviou ele é o Pai dele. Então, queridos, tá aí a dica. Mas tá falando que o Pai, você tá falando que o Pai aqui era Jeová? Tô por quê? Porque Jesus chama Jeová de Pai. Abre Lucas, o comecinho de Lucas, Lucas, quer ver? Pera aí. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Cadê? Deixa eu ver aqui, não tô achando. Aqui, achei. Lucas capítulo 2, o versículo é o 49, quando Jesus se perdeu. Lucas 2:49. E ele lhe disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Quem era o pai dele? Quem era o pai dele? João, abre João. Olha Jesus chamando Jeová de pai. João 2, Jesus chamando Jeová de pai. João 2, versículo 16, diz assim: E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Que casa que era essa? Templo de Salomão. Se o templo de Salomão era a casa do pai dele, de quem era o templo de Salomão? Foi Jeová que mandou fazer o templo. Jeová mandou construir o templo. Jesus chama o dono da casa de pai. Não faça da casa de meu pai. Meu pai. Está chamando quem de pai? O dono da casa, que é Deus dos exércitos, Jeová. Então Jesus chama sim Jeová de pai. Então, meus queridos, tá aí. Quem crê em mim, crê não em mim. Ele deu a dica. Gente, o que eu falo não é meu. O que eu falo não é meu. Tá aí a dica. Quer ouvir? Ouça. Quer pegar? Pega. Mas o que eu falo não é meu. Quem crê no que eu falo, não crê em mim. Ele está dizendo. Vamos ler de novo. João 12. Essa é fantástica. João 12:44. Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem? Deuteronômio 18:18. Ele me enviou para falar o que ele queria que eu falasse. Entendeu? Então aí tá a dica. Ouça. Quer ouvir o que Jesus disse? Ouça. Aí é cada um por si. Entendeu? Mas aí tá a dica. Entendeu? Se os seus líderes, seus pastores não falou isso, cobram deles. Mas está aqui o irmão simples, humilde, falando. Jesus falou as palavras de Jeová. E ele tinha o Espírito de Jeová. Lucas 4:18. Tem mais um, vou mostrar mais um. Lucas 4:18. O Espírito de Jeová é sobre mim. Isaías 61:1. Pode ver lá. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim.
Entendeu? Tem mais texto que mostra que Jesus tinha o Espírito de Jeová? Tem, ó. Mateus 12, 17. Essa é boa também. Ó. Mateus 12, 17. 17 e 18. Diz assim, ó. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Então, lá, Jesus tinha o Espírito de Jeová. Que a paz esteja com todos vós. Amém.